Em dezembro de 2024, eu criei esse canal num momento muito difícil da minha vida, que foi aonde eu levei alguns golpes de algumas pessoas que compravam na minha pequena empresa que eu tinha, que era familiar, que durou aí 6 anos. E através dessa empresa eu consegui realizar muitos sonhos, sonhos muito antigos, sonhos de quando eu ainda era uma menina e sonhos que eu imaginava que eu nunca iria conseguir. E através de muito trabalho, de trabalhar aí cerca de 20 horas, 19 horas todos os dias, com muito esforço, nós conseguimos. Eu falo nós porque até então era eu e meu marido e a gente tinha esse pequeno negócio onde a gente conseguiu realmente conquistar essas coisas. Mas a partir de dezembro de 2024 as coisas mudaram completamente, aonde a gente tem aí na rua para receber cerca de, posso falar aí, uns 50 mil reais. Empresa muito pequena, igual a nossa, onde só nós dois, é muito dinheiro. Pode não parecer, mas é. E isso fez com que a gente quebrasse. A gente quebrou em janeiro de 2025, a gente decidiu finalizar as atividades e nós acabamos fechando. E quando eu criei o canal, eu até privei os vídeos, mas quando eu criei o canal, a minha intenção de início era contar sobre tudo que estava acontecendo, do meu recomeço, de tudo que eu ia conseguir ali depois de passar por um momento tão difícil. Mas infelizmente nem tudo sai como a gente quer e como a gente planeja. O ano de 2025, além de ter sido um ano muito desafiador, tanto financeiramente quanto emocionalmente, me fez enxergar que eu tô sozinha, né? Não somos uma família, não somos um casal. Porque durante esse período, no momento em que tudo a gente tinha que se unir para conseguir forças para sair da situação difícil que a gente estava, o meu marido começou a usar entorpecentes. E de lá para cá as coisas pioraram e pioraram muito. Por isso eu sumi aqui do YouTube, por isso eu deixei de gravar vídeos e hoje eu decidi gravar. Além da vergonha de vir aqui contar isso, porque ninguém precisa saber da minha vida, mas eu sinto a necessidade de ter isso registrado, que eu fiz tudo que eu podia fazer, que tudo que estava nas minhas possibilidades, porque além disso eu tenho 3 crianças pequenas. Quando nós fechamos, o meu bebê tinha meses, né, de vida. O meu leite secou por conta da depressão, porque eu entrei em depressão. O meu leite secou, então a gente teve que começar a usar fórmula. Só de farmácia eu estava gastando aí cerca de 700, 800 reais por mês com a empresa falida. Vendi muitas coisas, vendi equipamentos, vendi algumas coisas minhas mesmo de dentro de casa para conseguir manter. Comecei a fazer alguns trabalhos, algumas coisas na internet, então sempre estava pingando ali um dinheiro que dava para eu comprar as coisas para eles comerem, enquanto meu marido estava trabalhando, tinha arrumado um emprego e fora esse emprego ele estava fazendo Uber. Então eu tinha muita esperança realmente de que as coisas iriam melhorar, de que a gente ia conseguir superar tudo isso, porque eu já superei muita coisa na vida. Eu não tenho mãe, eu não tenho pai, então assim, tudo que eu sempre conquistei foi com muito trabalho, trabalhando mesmo, com as minhas próprias mãos. E me ver assim, como eu tenho me visto hoje, desistindo dos meus sonhos, desistindo das coisas porque eu não tenho mais forças, eu não me reconheço mais. E quantas mulheres e homens podem estar passando por isso? Mais mães, porque o meu marido mesmo, ele pode sair e trabalhar, igual agora as crianças estão de férias, eu não consigo nem sair, nem procurar alguma coisa. Aqui onde nós moramos é afastado, não tem creche próxima, não tem como eu estar indo levar e buscar. Eu até fiz a inscrição na creche mais próxima que tem aqui, mas eu ainda nem resposta obtive. Eu dei entrada no Bolsa Família, nem resposta eu obtive, já tem mais de 60 dias. Então, para as mulheres que está passando ou já passaram por situações assim como eu estou passando agora, que eu estou fazendo esse vídeo, porque talvez elas possam me trazer uma luz do que eu posso fazer, porque eu nem tenho com quem conversar sobre isso.
Eu não tenho com quem falar o que eu tô sentindo sem que eu seja julgada, sem que eu seja condenada. Então eu peço também que vocês peguem leve nos comentários. Já tá difícil, a carga já tá difícil, já tá pesado demais. Por mais que eu seja uma pessoa que prefere sempre ouvir a verdade, eu sei que eu não fiz nada de errado em querer salvar minha família, em querer mudar de vida. E hoje em dia, além de tudo que eu tenho passado, vem o sentimento de culpa. Por que eu não continuei ali no meu serviço, que fazia 15 anos que eu estava lá e eu tinha algo garantido? Porque eu quis arriscar. Mas a vida ela é feita de riscos. E se eu quisesse conseguir coisas melhores, eu sei que eu teria que arriscar. Porque eu não venho de uma família da onde podem me ajudar com alguma coisa, eu não estudei, eu não fiz uma faculdade. Então, o trabalho, para mim, sempre foi primordial para eu ter essa estabilidade, para eu ter segurança. E agora eu não tenho nem o trabalho, nem o meu negócio. Eu sei que eu errei em muitos pontos, reconheço todos os erros que eu tive em ter acreditado somente em um negócio. Eu tinha que ter outras fontes de renda, não ter uma só, não ficar totalmente dependente dessa empresa. Todo o dinheiro que nós guardamos, em vez de eu falar, vamos fechar enquanto a gente tem esse capital e começar outra coisa, não, nós tentamos ali salvar a empresa a todo custo, um outro erro que nós cometemos. Então, hoje, esse vídeo é sobre a vontade de desistir, mas de não conseguir, porque eu não sou essa pessoa que desiste. Eu não sou essa Natália que vocês estão vendo agora. Essa não sou eu. Eu estou assim. E tudo que eu tentei fazer até agora, entrou um pouco de dinheiro aqui, entrou um pouco de dinheiro ali, mas muito pouco, diante das necessidades que eu tenho hoje em dia. A minha casa está com algumas parcelas atrasadas, o cartório já veio aqui, eu já assinei um papel e eu tenho mais alguns dias, porque eles deram um prazo adicional para que eu acerte essas parcelas. Se eu não pagar, eles vão entrar com o processo de retomada do imóvel. E aí eu penso, eu vou para onde? Porque eu não tenho família para onde eu posso ir, eu tenho minha avó somente. E eu fico pensando o que eu posso fazer, porque eu ainda tenho alguns dias, cerca de 25, 28 dias, eu acho que dá ainda. O que eu posso fazer para reverter essa situação? Mas como a gente reverte uma situação dessa, que é cerca de 20 mil que está a dívida agora, uma casa que eu já paguei cerca de 150 mil, uma casa que vale 350. E não é só sobre o valor da casa, é sobre depois eu não ter novamente essa oportunidade de ter o meu lugar, de não ter como nem fazer a mudança, porque eu não tenho dinheiro nem para mudar e nem para onde ir. Não é sobre pagar aluguel novamente. Eu paguei aluguel por 17 anos. Não é sobre pagar aluguel. É simplesmente para você pagar um aluguel, você tem que dar calção, você tem que fazer a mudança. E todo esse dinheiro que eu iria gastar é o dinheiro que eu pagaria as parcelas atrasadas da minha casa e eu tentar me reestruturar e minha cabeça voltar para o lugar. Porque quando você está nessa situação, até mesmo que você tente fazer algumas coisas, você só consegue pensar naquilo e resolver aquele problema. E aí você não consegue ver muitas oportunidades em outras coisas, você não consegue focar, você perde o foco. Quem já passou por situações difíceis sabe o quanto é difícil manter o foco quando você está no meio de um furacão. Então eu venho pensando várias coisas que eu posso fazer. E esse vídeo é um pedido de ajuda sobre me ajudem, o que eu posso fazer? Porque dinheiro para investir em alguma coisa eu não tenho. Eu comecei a fazer marmitas, eu já fiz marmitas durante esse tempo, eu já fiz nhoque, eu já fiz geleia, eu já fiz tudo o que vocês imaginarem, eu já fiz para levantar dinheiro. Só que é pouco, ainda é muito pouco. A minha ideia era sair vendendo coisas na rua. E aqui tá numa época muito chuvosa, tá um pouco difícil, mas mesmo assim eu falei que eu vou sair debaixo de chuva, eu vou tentar fazer o que for possível. Mas com que dinheiro? Todo dinheiro que ganha vai. E nesse momento eu não tenho dinheiro para começar alguma outra coisa, eu não tenho dinheiro para tentar vender alguma coisa. Essas marmitas mesmo que eu estava fazendo, todo o dinheiro que eu pego, eu estava repondo as coisas para ir fazendo, e aí teve 2, 3 dias que não
praticamente não teve venda. E aí, quando não tem venda, quando você não tem o capital, quando não tem venda, você tem as suas outras coisas para pagar e eu tinha que escolher. Eu pago essa conta, fico sem luz, ou eu continuo tentando fazer as coisas? Então, se tornou assim, insustentável, né? Essa dívida assim se tornou algo que foi só crescendo, porque eu confiei no meu marido. Como você não vai confiar numa pessoa que você vive há 17 anos? Eu confiei de que ele ia dar um jeito, até porque ele sabe que eu não podia sair para trabalhar e fazer as coisas. Então, o meu erro também foi confiar. E eu tento todos os dias lutar contra mim mesma para que eu não me culpe por ter confiado demais. Porque eu tenho 3 crianças e eu tento o tempo todo tirar as minhas forças deles, mas eles também estão sofrendo. Então, é aquela coisa de você cuidar da dor do outro e guardar a sua, e isso tá me consumindo dia após dia, porque eu me sinto realmente sozinha, me sinto realmente abandonada. Minha avó, não consigo nem pedir mais as coisas para ela, porque falta as coisas para as crianças. Ela vem, ela compra alguma coisa, me ajuda a inteirar alguma conta com o pouco que eu tenho ganhado. Eu fiz o vídeo sobre o canal que eu monetizei, eu ainda não recebi desse canal. Eu alcancei agora o valor que precisa, que o mínimo aqui no YouTube é $100, né, para você fazer o saque. Eu alcancei, mas aí esse dinheiro que eu alcancei agora em janeiro eu só recebo em fevereiro, né? Então as coisas demoram um pouco para elas começarem a acontecer. E durante esse 1 ano, quando as coisas estavam começando a acontecer, e ainda acontece mais isso. Porque até então, as outras coisas, a parcela da casa, essas coisas ele estava pagando. Como ele se perdeu, ele deixou de pagar e de fazer essas coisas. Então esse vídeo é muito sobre como você tirar força de situações assim. Eu sei que tem pessoas passando por momentos muito mais difíceis, até por conta de saúde, que são coisas realmente que às vezes você não tem mesmo o que fazer, mas eu não tô só focada na minha dor, como as pessoas pensam. Porque se fosse assim, eu já tinha desistido há muito tempo. Tive várias oportunidades disso. Mas não, eu tô ali tentando. Eu já pensei em fazer vaquinha, eu já pensei em fazer promoção de pizza. As pessoas que a gente conhece soltaram a nossa mão e me deixaram. Eu me sinto no meio de um oceano, no escuro, dentro de um barquinho, onde eu olho para os 4 lados e não vejo nada, absolutamente nada, e eu não tenho como sair dali. É assim que eu me sinto. Eu tenho conta no TikTok, nos lugares. Eu falei, gente, eu vejo tanta pessoa fazendo as coisas, né? Pelo menos para entrar um dinheiro, para eu conseguir fazer alguma coisa dentro desse prazo, que mesmo que é muito curto, não contando muito, tá fazendo muita sombra. Não contando muito com pessoas conhecidas, porque nem as marmitas que eu comecei a fazer, que eu posto, as pessoas tipo não compram. Aí eu tentei fazer um outro produto para ver se as pessoas compram, as pessoas não compram, sabe? Eu não tô pedindo. Eu não sou uma mendiga. Eu tô querendo só que assim, eu tô te dando algo em troca, né? É uma troca. Você compra um produto meu e aí você vê que nada acontece, nada acontece, nada acontece. E 20 mil era uma coisa que a gente vendia por semana. Às vezes eu falo 20 mil assim, é muito dinheiro para mim agora, nesse momento, mas eu tinha isso de venda semanalmente. Então eu sei que é possível. Porém, eu não tenho recursos. Quando eu comecei, eu tinha poucos recursos, mas até as pessoas te conhecerem, conhecerem o seu produto, leva tempo, não é do dia para a noite. Ninguém começa um negócio hoje e tem esse faturamento ali na semana, no mês, que seja.
é algo que demandou tempo. Para a gente foi aí uns 2 anos até a gente consolidar uma quantidade de clientes que a gente conseguia fazer essas vendas. Então eu sei que é algo que demora. Por isso eu pensei muito em venda na rua, né? Porque eu brinco às vezes com os meus filhos, falo, a gente precisa sair para vender alguma coisa na rua, o dinheiro está na rua, porque as pessoas estão circulando, às vezes não tem tempo. Mas aí eu não tenho recursos nem para vender alguma coisa na rua. E com 3 crianças pequenas, teria que sair com eles. Porque eu também não tenho com quem ficar deixando, para ficar levando na minha avó fica difícil, porque eu dependo de Uber e é longe. E é ela que eu tenho. E Deus e meus filhos. Então esse vídeo é sobre o porquê que eu sumi aqui do YouTube, em primeiro lugar. Em segundo lugar, mas também para pedir ajuda, não financeira, mas de ideias, o que eu posso fazer, algo que eu consiga levantar esse dinheiro nesses 28 dias, que eu teria que ir cerca de R$ 1.000, né, de lucro por dia. O que eu posso fazer? E se você está passando por uma situação parecida com a minha, compartilhe a sua experiência. Me deixe um comentário para que a gente possa conversar, para que a gente possa se ajudar aí nesse processo. Eu espero que eu venha um dia gravar um vídeo aqui falando, vocês lembram daquele vídeo? Deu tudo certo, mas no momento não é isso. No momento, além de dar tudo errado, piorou, mas existe aquele ditado de que quando piora é para melhorar. E eu evito ficar falando muito sobre isso, até porque além de doer, fica parecendo um vitimismo, sabe? Fica parecendo que eu tô com dó de mim. E as pessoas acham que eu colocar pra fora é eu ter dó de mim. Não é isso. Mas eu preciso colocar pra fora. Eu não posso conversar isso com 3 crianças. Eu não saio de casa, eu não vejo ninguém. As pessoas próximas a mim nem me perguntam como eu tô. Eu acho que pra que eu não peça nada. Porque existem pessoas assim, né? Porque no fundo todo mundo sabe o que tá acontecendo. Mas é um jeito fácil meio que tirar o corpo fora, né? Eu sempre fui a pessoa que ajudou, sem pedir nada em troca. Então eu não acho que realmente as pessoas têm obrigação comigo. E eu sou uma pessoa que guardo muito as coisas pra mim, tento resolver as coisas do meu jeito, porque se eu poderia ter pedido ajuda antes, no começo, mas não, eu queria proteger também o meu marido de alguma forma, não expor ele. Tanto que minha avó não sabe, porque eu não vou expor ele. Mesmo que ele tenha me deixado numa situação muito delicada. Mas o vídeo é sobre isso. Conto com a ajuda de vocês, de me darem alguma dica, alguma ideia. E eu volto a qualquer momento. Vou fazer um outro vídeo depois, falando mais sobre o outro canal, mostrando algumas métricas para vocês também. Porque a vida é uma roda, né? Que ela tá girando o tempo todo. Hoje sou eu que estou nessa situação, amanhã pode ser outra pessoa. E a gente vai tentando unir forças, confiando em Deus, tentando manter a esperança viva de que dias melhores virão. É sobre isso. Fiquem com Deus, um beijo.